Queridos estudantes! Olá mais uma vez para os meus alunos e minhas alunas do curso de Programador Web. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para podermos fazer várias coisas bacanas e dessa vez estamos em uma nova disciplina. Então, a partir de agora, a gente está na disciplina de desenvolvimento front-end e para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu acredito que, com certeza, vai ser uma experiência muito gratificante. Então, agora, depois de vocês terem passado por esse caminho de aprender a lógica, a gente vai começar, então, como desenvolver nossas primeiras páginas da web, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho, essa disciplina aqui, ela é voltada principalmente para a parte visual, que é aquela parte que o usuário vai estar vendo. Então, quando você mostra, você conhece um site bem bonito, tudo aquilo que ele está mostrando, a forma com que os elementos são visualizados, tudo aquilo está aparecendo. Então, essa é a parte do front-end. Então, é aquela parte que as pessoas estão vendo. O back-end refere-se a uma série de códigos que vocês implementam para que tudo aquilo possa funcionar, mas ele não aparece para o usuário. Então, o usuário não tem conhecimento de como aquilo se comporta por trás da programação. Então, a gente vai falar daquilo que a gente consegue ver, né, visualizar de modo palpável. Então, eu vou mostrar para vocês, espero que essa disciplina seja muito, muito, muito boa. Primeiramente, queria dizer que aqui a gente vai passar um pouquinho de tudo que tem. Então, acho que a primeira dica que eu tenho para dizer para vocês é que tudo que vocês quiserem fazer tem na internet. E vocês digam o que vocês querem fazer, pesquisem, que vocês vão encontrar muito mais coisas do que eu trouxe aqui, levando em conta a carga horária, tem muita coisa para passar, mas prestem atenção, vocês vão conseguir entender como funciona e a partir daqui criar muito mais, pesquisando aquilo em específico que vocês querem fazer. Então, aqui é uma breve introdução para algo muito incrível que vocês vão estar criando, fazendo os próprios sites e páginas web de vocês, então, todas essas aplicações. Então, vamos começar, vamos lá. Gente, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como que funciona para a gente poder criar, né, a sua primeira página em HTML. Então, vocês já devem ter visto na apresentação anterior, se você não tiver visto, veja o slide, a apresentação que eu coloquei para vocês, aí acima. Então, a gente está falando de uma linguagem de marcação de texto, tá? Então, que é o HTML, linguagem de marcação, né, de hipertexto aí que a gente está falando. Então, eu vou mostrar para vocês, na verdade, como que a gente vai fazer para poder trabalhar agora, como que eu crio minha primeira página, como que funciona, e o que eu posso usar para poder criar. Então, mais ou menos nesse contexto. Eu vou apresentar para vocês, então, a minha tela, para que vocês possam ver. E vocês já devem ter visto que... Vocês vão ver agora... Então, pessoal, agora eu acho que vocês já estão acompanhando. Então, tem uma tela, por enquanto, aí em branco, tá no meu computador. Eu estou usando o sistema operacional Windows, tá? Mas vocês podem fazer em qualquer tipo de sistema operacional, tá? Então, eu vou explicar para vocês algumas coisas. Vocês devem ter visto na apresentação que eu comentei que, basicamente, para a gente poder criar um código, a gente precisa de um editor de texto. Esse editor de texto é onde a gente vai colocar a nossa codificação em HTML, seguindo, né, todas as tags que são específicas dessa linguagem, para poder ser exibida. Então, e para ser exibida e ver o resultado de tudo isso, a gente só precisa de um navegador. Então, vocês podem usar qualquer um que vocês desejarem. Nesse caso, vou usar o Google Chrome, que eu costumo utilizar, mas pode usar o Microsoft Edge, pode usar o Mozilla, qualquer um que vocês tiverem interesse, que vocês utilizem mais. Então, não tem diferença. Então, como que a gente faz, então? Vamos começar criando aqui juntos. E, o editor de texto. Pode ser vários editores de texto que você pode estar utilizando. Exemplos. Tem o bloco de notas, que já é nativo do Windows, certo? Então, se você digitar por bloco de notas, você pode fazer aqui dentro e você vai salvar na extensão .html. Depois que vocês salvarem .html, então vocês conseguem ver o código de vocês. Tem o Notepad++, que precisa instalar e é muito comum utilizar, tá? Muitas vezes, muito pessoal utiliza. Tem também o Atom, que é outro editor de texto também, que é bem bacana. Então, existem várias opções, vamos ver o que vocês vão gostar, mais se adequar. Eu vou mostrar passando aqui um pouquinho por eles, para vocês verem a diferença quando salva o código e tudo mais. Vou começar no bloco de notas, e a gente vai começar, né, falando, então, que é um documento HTML. A primeira coisa hoje, gente, se eu olhar para o lado, porque eu vou começar a digitar, tudo bem? Então, a gente escreve isso aqui, ó, doctype HTML.
Isso aqui é muito importante escrever, isso na verdade não é uma tag, tá bom? Mas é uma forma que a gente utiliza, é tipo uma instrução para o navegador, para ele saber em qual versão HTML está o seu arquivo. Poxa, Thalia, mas aqui não falou que é a versão 5, por exemplo, que é a versão mais atual, que é a versão que a gente vai utilizar. Não falou que é a versão 5, mas se você usar desse jeito, então já está na versão 5. Então isso tem que ter a primeira linha que você vai ter que fazer. E depois você vai colocar as tags, né? Começa já HTML, abriu HTML, fecha HTML, sempre assim. Então abriu, fechou. A maior parte das tags, elas são nesse sentido de abriu e fechou. Elas têm que ser fechadas e fechado com essa barra aqui que indica a finalização. E aí, geralmente, aqui tá bem grande assim, mas vou diminuir um pouquinho. A gente tem, então, uma tabulação, né, que a gente segue a ideia da indentação, que vocês já aprenderam e já usam constantemente em Python, apesar de que aqui no HTML não é obrigatório, mas fica mais identificável para qualquer pessoa ver o seu código, ele fica mais limpo, mais fácil de você também entender e não se perder. Então, aqui no HTML, eu posso começar, a gente sempre fala, né, que tem aquelas partes, né, então tem, na apresentação mostrei para vocês, né, que tem a parte do head e tem a parte do body. Então, ali dentro. Então, vou começar aqui com o head, certo? Então, lembra, o head é o cabeçalho, tá bom? Então, e body é o corpo do HTML, né? Onde você vai colocar suas informações. No head, a gente coloca basicamente abriu, né? Lembra? Abriu, fechou. Para quem não sabe o que eu tô fazendo para ele dar esse espaço aqui, ó, a gente dá um tab, que é uma tecla que tem tipo uma setinha no teclado, então é o tab muito comum. Então, abriu, fechou. Então, o read, a gente coloca as informações importantes que a gente quer fazer de configurações, tudo aqui você passa nesse cabeçalho. Então, por exemplo, eu posso colocar uma configuração importante aqui, por exemplo, é o título da minha página. Esse título é a informação que vai aparecer lá em cima, no navegador. Então, fala qual que é a sua página, então é importante colocar a minha página, abrir o título, fechou, título. Então, e agora, o que mais? Em português, a gente sempre usa acentos, né? Então, eu vou passar aqui também uma outra coisa, que é uma configuração de char set, que é a parte de codificação, no sentido assim, a gente precisa especificar qual que vai ser o tipo de codificação que o navegador vai entender. Se eu passar, por exemplo, aqui nesse caso, igual eu estou passando o TF8, ele vai conseguir entender acentos. Vocês podem pesquisar mais sobre outros tipos de codificação. Então, eu vou passar aqui, então quer dizer que ele vai conseguir ler os acentos, senão vai ficar com aqueles caracteres estranhos, tá? Então, mais ou menos isso aqui. E aí, eu já fechei o read, eu posso abrir, por exemplo, o body, né? Então, abri o body, o que eu faço? Fecho, tudo bem? E aqui dentro eu começo a colocar a minha codificação. Então, eu sempre tá vendo essa alinhação da indentação, que é muito bem clara para entender o que está dentro de cada coisa? Isso é muito importante. Então, aqui no body eu posso escrever alguma coisa, tipo, olá, mundo, né? Que a gente sempre faz, é típico padrão. Então, vou salvar. Então, eu posso salvar em qualquer lugar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, eu vou colocar... E aqui tá nesse arquivo aqui, .txt, e eu vou colocar, por exemplo, aqui, aula... e vou colocar bloco de notas, né, para vocês verem. E aí eu posso alterar aqui, não é .txt, .html. E aí ele já salvou .html, tudo bem? Então, aqui agora, para a gente rodar, é muito simples, tá? A gente só precisa fazer isso aqui no navegador. Então, pessoal, mostrando para vocês, né? Então, aqui eu já tenho aqui o Olá Mundo, tá pequenininho, mas vou dar zoom aqui para vocês verem. Então, aparece, então eu coloquei aqui. Então, basicamente, a gente já tá conseguindo executar. Pessoal, e como que eu sei, então, que isso funcionou? Como que eu faço para abrir? Eu já mostrei aqui, né, já direto, mas você, por exemplo, se você salvar o seu arquivo, então ele vai ficar lá aula, né, aulabloco.html. Se eu clicar nele 2 vezes, então vai abrir a minha página e eu consigo executar. Então, tipo, tem aqui o título, escrito minha página aqui em cima e tem a informação que eu digitei. Então, é bem simples, é bem fácil. Só que vocês percebem que eu já salvei o arquivo aqui e aqui não tem, por exemplo, uma diferença entre as cores, entre as tags. Isso aqui é uma situação que se a gente vir aqui, por exemplo, no Notepad++ e salvar o mesmo, o mesmo código, vou colocar aqui aula, Notepad,
Tá vendo? E o que eu vou colocar na frente? Ponto HTML, porque aí ele vai salvar nesse formato, tá vendo? Que ele consegue identificar, inclusive, por cores. Isso aqui é muito legal, né? Então, tipo, o que é diferente. Ele consegue também o número de linhas. Então, isso ajuda também, às vezes, você a identificar o erro ou alguma coisa que tá acontecendo. Então, se eu vim aqui na nossa na nossa pasta que tem os nossos arquivos, se eu clicar lá no Notepad, vai aparecer o mesmo resultado, vendo? Então, eu estou só mudando, e aí vocês podem fazer como preferir. Então, eu vou fazer aqui no Notepad por conta desse número de linhas. Se vocês fizerem no Atom, também vai funcionar, então também fica coloridinho. O exemplo aqui, HTML já ficou coloridinho. Se eu colocar, por exemplo, aqui, body, ele também já vai ficar coloridinho, mas seguindo o padrão. E aqui é interessante também, por exemplo, que se eu escrever aqui HTML, ó, ele já, por exemplo, fala o que é a tag, ele explica, então vocês podem escolher para aqueles que você desejar. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui para vocês verem. Então, eu vou começar fazendo algumas coisas aqui de interessantes. Só para a gente fazer umas brincadeirinhas aqui na aula. Eu vou continuar aqui definindo, por exemplo, coloquei Olá Mundo aqui, e eu posso usar igual, por exemplo, eu coloquei nos slides, o H1, que é aquela parte que a gente consegue dizer, né, dos títulos. Então, posso dizer que bem-vindos e bem-vindas, que foi o que eu coloquei lá no exemplo. Fecha o H1, certo? Então, se eu for aqui e rodar, eu consigo, tá vendo? Já ficou como título. Então, ficou super bacana. Vou fechar esses outros aqui. E aí sempre tem isso. Só voltando uma coisa aqui, eu até abri uma página aqui, por exemplo, a página do Campo Série, só para mostrar para vocês que isso tem em todas as páginas, tá? Se você vir, por exemplo, numa página e inspecionar o elemento, exibir o código-fonte dela, você vai ver, por exemplo, doctype HTML, o read, por exemplo, enfim. Aqui tem outras coisas que é uma página diferente, mas se a gente vir aqui, por exemplo, ao Campo Séries, e a gente pedir aqui, clicar com o botão direito do mouse e exibir código fonte da página, a gente consegue ver essa informação que eu mostrei para vocês, certo? Então, vamos voltar. Então, a gente já estava aqui. Então, bem-vindos e bem-vindas. A gente pode fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, se eu quero que fique sublinhado, vou escrever IF Goiânia Campo Séries aqui, eu quero que fique sublinhado. Como que eu faço? Eu uso a tag U, abriu, fechou, e aí vai ficar sublinhado. O que mais que eu posso fazer? Eu posso usar também, por exemplo, a parte do negrito. Então, minha página. Eu posso escrever aqui que ele já entende como texto, vai ser exibido lá. E minha página, vou escrever tudo isso em negrito. E vamos executar para a gente ver como que tá, né? Nossa, Thalia, mas ficou na frente desse jeito, então você colocou assim, né? O título, ele já entendeu que é um título que tá dentro do título, e aí ele quebrou o próximo, né? Que a gente chama da quebra de linha. Ele já entendeu automaticamente, mas esses aqui ele não entendeu. Então, a gente pode usar o que a gente chama de BR, que é uma tag para quebrar a linha. Ela não tem que fechar. Você pode colocar na frente, você pode colocar aqui embaixo, conforme você desejar. E se a gente der F5 aqui, vai quebrar a linha, tá? Então, para mim atualizar a página, ou eu clico aqui e dou Enter, ou eu aperto F5, certo? Então, eu volto aqui, então, eu escrevi minha página, escrevi em negrito. E agora eu quero que fique na linha de baixo também, então, eu dou outro BR. E aí eu posso fazer algumas coisas, né? Eu posso colocar, se eu quero colocar que essa palavra página aqui, ela seja, tipo, alinhada sobrescrita, então eu posso colocar sup aqui, ó, que ela vai ficar, tipo, superior. Vocês vão ver como que vai acontecer. São coisas que nem todos esses elementos estão lá no slide, mas para vocês terem entendimento, mostra mais coisas diferentes que não tá lá, né? Então, para que seja dinâmico, vocês verem que é muito, muito, muito conteúdo que dá para falar. Então, tá vendo que página ficou assim? Então, eu consigo voltar aqui e vamos continuar brincando de coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer, por exemplo, usar a tag marquee, que ela vai fazer com que a informação fique deslizando. Então, eu vou colocar aquela frase que eu coloquei no início da disciplina, que é da Grace Hopper, que é considerada uma grande pioneira da computação. Ela que, inclusive, quando você fala que algo deu um bug, foi ela que criou esse termo, quando ela estava trabalhando com alguns computadores, como o Mark II, e aí ela encontrou uma mariposa entre os relés do computador, e aí bug veio disso, né? Então, debugging e bug, nesse sentido, ela é uma grande pioneira da computação, muito importante para o desenvolvimento das linguagens de programação e da internet como um todo, não só da internet, né, da computação, eu digo.
no sentido da computação, de como que as coisas foram se moldando, então ela é um grande exemplo. E vou continuar aqui a frase dela, né? Vai em frente e faça. E aí, Grace Hopper. E desse jeito aqui, eu vou fechar a tag marquee. E eu vou dar Ctrl S. E se eu vir aqui... Ops, página errada. Vai ficar deslizando. Olha que bacana, ele fica deslizando e com aquele conteúdo que eu quero. Então, isso é bem legal mesmo. Então, vou voltar. Muitas coisas abertas aqui, né, Thalia? Então, marquee, eu posso dar um outro BR aqui, colocar as informações. E se eu der 2 BR um embaixo do outro, eu consigo quebrar, colocar mais espaço, né? Ele vai colocando linhas e vai dando mais espaço. Então, eu posso usar também, por exemplo, se eu quiser dizer, Thalia, eu quero usar listas, né? Como uma das tags também que a gente pode usar. Vocês podem usar listas, aqui no sentido eu vou mostrar, tipo, meus hobbies. E hobbies, geralmente a gente fala com palavras estrangeiras, a gente geralmente usa itálico, não é mesmo? A gente pode colocar o i nessa parte aqui, que vai ser em itálico. Ops, faltou aqui. Meus hobbies. E aí, como que eu crio uma lista? Eu uso, então, a gente lembra lá da tag UL, certo? E aí eu sempre fecho a UL, que é a lista. E aí aqui dentro eu coloco os marcadores, né? Então, por exemplo, se eu quiser um marcador normal, eu posso usar o LI, que é aquele de pontinho. Então, ler é um hobby. Escrever. Eu adoro escrever também. Muito. Eu gosto também de brincar fazendo artes. Então, também é uma coisa que eu acho bacana. E se eu der Ctrl S e voltar aqui, eu vou ter a minha lista. Então, tá lá e ficou entre os pontinhos, isso é bem bacana. Então, eu quero voltar e... Ops, página errada de novo. Muitas coisas abertas, né? Eu sou professora de vocês, página aberta, guia aberta. Pois bem, então aqui, ler, escrever, artes. Eu posso mexer algumas coisas na lista também. Eu posso colocar uma sublista. Então, sabe quando a gente fala, tipo, um tópico dentro de outro tópico? Então, vou colocar aqui, ó, que vai ter uma lista dentro dessa lista. Então, aqui dentro, ó, uma lista dentro de uma lista. Se eu vir aqui, tá vendo? E aí ele muda, uma sublista, tudo bem? Então, a gente consegue fazer isso também. Eu vou voltar como estava para ficar mais claro aqui. E por exemplo, a gente pode personalizar algumas coisas. Tipo, na lista, eu consigo dizer que também, tipo, eu quero trabalhar com uma lista sem ser assim, eu quero trabalhar com uma lista de números, né? Posso trazer esse all aqui. E eu posso trabalhar assim, tá vendo? A gente consegue mudar os números. Eu também consigo dizer, aqui nesse OL, se o tipo, é uma lista ordenada que a gente tá fazendo, mas eu quero por letras que eu quero que ordene, não quero números, ela é ordenada. Mas, como que eu faço? Gente, muitas coisas abertas. Lá, eu coloquei o A, B e C. Então, tá vendo? Eu consigo trabalhar, então eu coloquei o tipo ali dentro, então, só pesquisar sobre a propriedade, ou tag tal, então eu consigo descobrir como que ela funciona, como que ela deixa de funcionar. Eu posso colocar aqui tag, HTML, negrito, por exemplo, e aí tem geralmente uma página bem bacana aqui, que é W3C, que geralmente tem umas informações muito detalhadas sobre tudo que vocês querem saber, no sentido geral, e ele tem sobre todas as tags, tá vendo? Passando sobre uma em uma, ele dá exemplos de como fazer, de como funcionar, quais são os suportes aos navegadores, um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Então, isso é um bom lugar para que vocês possam aprender. W3 Schools é muito, muito, muito bom. Então, posso trabalhar aqui, eu posso colocar esse A, eu posso colocar muitas coisas para trabalhar aqui dentro. Então, eu mudei, né, o tipo aqui, era uma lista não ordenada, agora é uma lista ordenada. Eu consigo também trabalhar com coisas como, por exemplo, o alinhamento aqui, ó, nesse H1, eu posso colocar um align. Tá, vocês viram que ele tá alinhado à esquerda, né? Então, tá alinhado à esquerda. Eu posso colocar ele, então, à esquerda. Por natureza, padrão, ele já fica alinhado, mas eu posso colocar, então, a esquerda left, né?
e a direita é o right, que ele vai ficar alinhado aqui, ou eu posso colocar a line igual a center, que ele vai ficar no centro. Então, se eu fizer isso, eu vou colocar ele aqui, muitas páginas, cadê a nossa? A gente tava, que a gente tava, mostrei o W3 School, tá do lado, né? Então, aqui, ó, se eu der F5 de novo, tá vendo que ele fica no centro? Então, eu consigo trabalhar com essas coisas também. Então, eu consigo desenvolver tudo isso aqui dentro. Existe uma série de tags e coisas que a gente pode fazer tudo utilizando a parte do HTML, tá bom? Eu não mostrei uma que eu comentei bastante lá, né? Que eu botei tipo de P, que é de parágrafo. Se eu colocar aí, por exemplo, texto, eu posso escrever várias coisas aqui, posso escrever 4 linhas, mas ele vai ficar tudo num parágrafo só. Então, ele vai indo até o limite, volta. Então, eu abro também e fecho. Então, posso colocar oi aqui, mas se fosse muitas coisas, e aí ele iria ficar quebrando as linhas e indo e voltando. Inclusive, no exemplo que eu coloquei, para a atividade 01, que é para vocês escreverem como se fosse um mini currículo de vocês, tá bom? Usem a criatividade, vocês são ótimos, vocês vão fazer mais ou menos, é nesse sentido que eu mostrei aqui algumas coisas, algumas tags, com isso que eu mostrei, com o que vocês já viram, de forma simples, mas só para ver como que vocês vão estar trabalhando com HTML de uma forma simples, né? Colocando todos esses elementos e mandando para mim lá no Moodle. Então, esse aqui é o arquivo final que a gente montou nessa aula aqui. Então, até a próxima aula. Muito obrigada por terem ficado conosco e até mais!